Aleluia! Hoje é 3 de julho, 2 Crônicas, capítulo 7. Deus diz: e se eu fechar os céus para que não chova? E se eu enviar gafanhotos que consumam a terra? E se eu enviar praga, peste sobre a vida do meu povo? Meu Deus! E o que Deus está dizendo isso? Porque muitas pessoas continuam andando na prática do pecado, vivendo de uma maneira errada, vivendo em conivência com tudo aquilo que é desagradável ao Senhor. Isso é para combater aquilo que todo mundo vive dizendo, que Deus é eterna bondade, misericórdia, que Deus é bom, que Deus tem porta aberta, que Deus tem milagre. Deus tem tudo isso, é claro. Mas vocês acham que Deus não vai punir aqueles que vivem na prática do pecado? Será se não, algumas pessoas já não estão vivendo assim, com bênçãos retidas, com portas fechadas e até mesmo com muitas dificuldades? E no final do versículo ele diz: mas se o meu povo se arrepender, ele mudará a sorte desse povo. Por essa razão, meus amados, não se engane. A palavra de Deus nos diz claramente que Deus disciplina ao filho aquele que ele ama, assim como o pai disciplina o seu filho. Então não pense, queridos, que se somos negligentes, se deixamos de servir ao Senhor, deixamos de buscar ao Senhor, não pagamos o preço, vivemos uma vida sem sentido nenhum, sem vida realmente cristã, sem servir, buscar, andar na presença de Deus. Você acha que isso não vai ter consequência, não? Me mostre um dos homens da Bíblia que viveram uma vida de qualquer maneira, de qualquer jeito, brincaram de ser crente e foram bem-sucedidos e prosperaram na sua caminhada. Ninguém, pelo contrário. Por isso que Paulo dizia, está escrito na palavra: gasto-me e me deixarei gastar muito mais ainda por amor ao Evangelho, por amor a vidas. E você tem se dedicado a Deus? Queridos, eu conheço muitas pessoas que viviam nessa questão de dizer, somente dizer que Deus é amor, Deus ama, Deus ama, Deus ama. Mas é como se quisesse dizer que o amor de Deus é acima da justiça dele, é acima daquilo que está escrito na sua palavra. E esses que viviam dizendo isso, pastores e líderes, o evangelho do amor, hoje as igrejas estão fechadas. As ovelhas que ele cuidava estão todas no mundo, ou melhor dizendo, nunca saíram do mundo, nunca se converteram, porque o amor que eles pregavam era um amor, digamos assim, de conivência, de continuar fazendo o que estava fazendo de errado, contanto que fosse contribuinte da igreja, contanto que tivesse ali com a fama para poder ostentar a igreja. As igrejas fecharam, esses continuam no mundão. Por quê? É só o evangelho do amor e a justiça e a verdade que tem que ser pregada sobre santidade. Tem um texto da palavra de Deus que é tremendo. Deus não considerará o culpado inocente. Olha o que está acontecendo nas igrejas por aí, os escândalos, ou seja, a máscara caindo, a justiça de Deus chegando na vida de todos esses. Cadê os famosos, os cantores famosos, que agora estão causando escândalo para o evangelho? Essa situação lá de Joinville, o pastor sendo pego em tanta coisa errada. Aí eu te pergunto, quantas pessoas dali vão se desviar e nunca mais vão querer saber falar do evangelho, hein? Ou seja, vão criar escândalo e vão tirar muitos da presença do Senhor. É como disse Jesus para os fariseus: vocês não entram no céu e fecham a porta para aqueles que querem entrar. Aquele que planta o pecado vai colher. Então se arrependa, volte a buscar o Senhor, volte a andar segundo a vontade de Deus, para que Deus possa te abençoar e mudar a sua sorte, mudar a sua vida. E parece que todo mundo esquece o que aconteceu com Jó. Deixa eu falar para vocês. Jó, homem íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. E Deus permitiu que Satanás tocasse na vida dele. Aí eu te pergunto, por um acaso Deus não vai tratar com alguém que é indisciplinado, rebelde, teimoso, desobediente, que não busca a face dele, que não luta, que não se esforça para andar em santidade? E eu vou continuar dizendo, será-se muita coisa retida, muita coisa que não acontece, muita porta que não se abre, muitas bênçãos que não vêm? Não será exatamente a disciplina de Deus para a vida de muitas pessoas? Aí eu digo novamente, o texto mais abaixo diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se converter, se arrepender dos seus maus caminhos, olha só, ele vai ouvir dos altos céus, perdoar o pecado e sarar a terra. E relembrando a palavra, Deus dizendo: e se eu fechar os céus para que não haja chuva?
Se não tivesse chuva, não ia ter plantação, não ia ter o desenvolvimento financeiro do povo. E se eu enviar gafanhotos para consumir toda a plantação, o povo iria passar fome. E se eu enviar peste, se eu enviar praga, destruição, morte, tudo por causa de quê? Por causa da desobediência do povo, da insubmissão do povo. Vou dizer de novo, muita gente não lê a palavra de Deus todo dia, a maioria das pessoas não ora todo dia, a maioria das pessoas não fogem do pecado, não fogem da aparência do mal. E como achar que tudo isso não terá consequência, querido? Olha o que Deus está dizendo em relação ao povo de Israel, o povo escolhido. E quantas das vezes o povo escolhido foi entregue na mão de outros povos, da Síria, de Nabucodonosor e tantos outros mais, porque o povo se rebelava contra Deus. Agora veja bem o que Deus está dizendo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se arrepender, se humilhar, se converter, ou se arrepender dos seus maus caminhos, ser negligente em deixar de fazer a obra de Deus, em deixar de servir a Deus, é pecado. Isso Deus não suporta. Aí ele está dizendo, se você buscar a Ele de verdade, se jogar na presença dEle e começar a trabalhar no reino, a servi-lo de verdade, Ele vai mudar a tua sorte, Ele vai sarar a sua terra. Aí eu lhe garanto, Ele vai abrir portas, Ele vai fazer sinais, Ele vai fazer maravilhas, porque eu costumo dizer que Deus é o maior interessado em querer abençoar você. Deus está mais interessado em abençoar você do que você mesmo. Agora, se você tem esse interesse, então busque, pague o preço, se jogue na presença de Deus. Aquilo que vier às suas mãos para fazer, faça conforme as suas forças. E eu te garanto, Deus vai mudar muita coisa, vai te abençoar poderosamente.